Quem defende você é o PT. Nós agirmos, acho que uma das coisas importantes da gente pensar é por onde começar, né? Porque é isso, tem muita gente que pode estar nos ouvindo nesse momento e ainda achando que as palavras são complicadas, que os termos são difíceis, e nós, até por estarmos acostumados ao temas há muito tempo, a gente muitas vezes incorre nesse erro, né? A gente quer muitas vezes deixar técnico demais, reconhecemos isso, embora ao mesmo tempo a gente também entende que as pessoas têm que procurar, pesquisar, né? Tem que se movimentar, porque infelizmente, né, uma das coisas que está subentendida aí na nossa conversa é essa questão da alienação, né? As pessoas se sentindo culpadas por coisas que elas não são culpadas. Né? Na verdade, elas são vítimas, né? Porque não foi uma escolha intencional delas, né? O Geraldo falou um pouco dessa questão de consumo, é isso. Os hábitos de consumo nosso hoje já tem mais do que diversas provas, e vocês podem pesquisar sobre isso, está extremamente ligado ao marketing, principalmente a propaganda, a TV, hoje internet, né? E a hábitos que às vezes são replicados vendo outras classes sociais que a gente quer replicar, né? Eu sempre digo que o problema é isso, a gente vê o outro, às vezes que tem mais dinheiro, né, aquilo que é chamado de melhor condição de vida, e a gente quer replicar esse estilo de vida, sem notar que é esse estilo que está ajudando a mudar o clima, esse estilo que está trazendo um caos aí a muitas questões, né? Só que mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem essa coisa da escolha, né? Isso quer dizer que agora que as pessoas estão tendo acesso à informação, a gente tem que escolher acessar ou não esses bens de consumo ou consumir tais produtos. Sim. E a gente esquece de colocar nessa conversa que o consumo ele deve ser crítico, né? Não é qualquer consumo. E o consumo deve ser crítico desde sempre, na verdade, principalmente desde a Revolução Industrial, né? Isso não se pauta. Fala assim, as escolhas já estão sendo feitas pelas grandes corporações, pelas agências de marketing, já estão dizendo pra gente o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente usa, né? Essa escolha ela não é livre, gente, livre mercado é livre pro mercado, não é livre para a sociedade. E é essa questão que a gente tem que debater bastante, né? Não sei o quanto você concorda, né? O quanto a gente pode falar um pouco sobre isso, Geraldo. Essa questão da escolha, né? A livre escolha, ela existe, ela não existe, né? Ela está sendo pautada, na verdade. A livre escolha ela existe na medida em que você tem escolhas que são pré-determinadas, então ela não é tão livre. Mas a questão central é que, assim, é meio complicado lidar com isso do ponto de vista eleitoral, porque todos os partidos, inclusive um tanto o PT também, tem uma pegada desenvolvimentista histórica que pretende trazer esse padrão de bem-estar estabelecido para todas as pessoas. Foi o que aconteceu nos governos passados aí, né? Tentar acessar a cidadania através do consumo, blá, blá, blá. Só que isso traz um impacto extraordinário e nós temos aí um questionamento político a fazer. O mercado é negacionista. A mídia é negacionista. Você acha que uma emissora que vende anúncio para o agro vai pautar mudança climática para a população em geral? E, infelizmente, vamos considerar o povo brasileiro, no caso do Brasil, né? O mundo inteiro é assim. Mas o povo brasileiro é refém da informação da mídia. Você educa pela mídia e não educa pela escola, você educa pela mídia e não educa pela política. Ou seja, todos os motores de informação, eles estão aparelhados, assim dizendo, pelo mercado. Inclusive a gestão pública, que é negacionista. Isso foi algo que eu aprendi no coro, em Bertioga, convivendo com o negacionismo da gestão pública. Tá? Então, você tenta levar o questionamento, por exemplo, de uma Agenda 21, que é um processo global ligado à questão climática da ONU, e, de repente, um funcionário público diz para você que você é comunista. Você entende? E aí você fica numa situação em que aquele que é o servidor, que deveria pautar a população, ele não é o agente que está pautando, é você na sua condição, assim dizendo, de ação direta, que era o que os coletivos da Agenda 21 preconizavam, né? Coletivos de consumo, coletivo de moradia, coletivo disso, daquilo. Agora acabou. Né? Acabou por quê? Porque nem a vontade política para isso nós temos mais.
tá? Em escala federal. Você sabe como foram as coisas no governo Lula, né? Nos governos Lula, principalmente, a implementação da Agenda 21, que estava travada no país desde o Fernando Henrique, tá? Sim. Houve uma ação importante, tanto que isso repercutiu nesse crescimento da pauta ambiental que nós temos hoje, tá? Nós não tínhamos processo de educação ambiental estabelecido, nós não tínhamos consolidação de política climática, não tínhamos a participação que o Brasil teve durante aqueles anos. Tá? Então, assim, o pessoal questiona muito, não, porque o PT isso, o PT aquilo, mas vamos falar sério. Pô, a participação do partido nos processos climáticos globais foi muito importante. Até a saída da Dilma foi um processo muito importante de protagonismo. Sim. E, assim, com uma ideia de justiça climática muito bem definida. Então, quem tem a memória do discurso do Lula em Copenhague, ele fala textualmente da nossa soberania, de maneira a entender quem é responsável pelo quê, quem que emite, quem tem que pagar pelo que emite, e quem precisa de recursos para dar conta da população impactada, que somos nós. Né? Ou seja, a nossa... Fala. Isso é bem lembrado, né, Geraldo? Embora já alterado pelos governos depois que sucederam, inclusive o atual, que é bastante desastroso, todas as políticas nacionais que têm alguma relação ao tema, a Política Nacional de Educação Ambiental, a Política Nacional de Mudança Climática, foram instituídas durante os governos Lula e Dilma. Isso não dá para negar, né? Quem quis pautar isso de alguma forma, embora limitado, embora a gente saiba das críticas à ascensão da classe C pelo consumo, e tudo mais, e acho que é bom a gente ter um olhar crítico sobre isso, né? O Cadu lembra aí da obsolescência programada, né? Mas ao mesmo tempo é isso, a gente tem, o Cadu deixou um comentário, não sei se você consegue ler, né? Ele falando sobre embalagem, sobre essa escolha do mercado, né? Gente, para vocês terem uma ideia, a gente pega um material que deveria ser usado para muita coisa permanente ou de caráter muito durável, que é o raio do plástico, gente. O plástico é um negócio que é para durar muito tempo. A gente usa ele como descartável, ou seja, a gente pegou uma das criações humanas mais duráveis e está usando ela para o negócio mais descartável, né? Se você não acha isso meio burro, porque é meio burro, né? Você não, pegar... Burro não faz isso, cara. Imagina a dedicação de pensamento, de conhecimentos reunidos para criar esse negócio chamado plástico, diversos polímeros que tem uma capacidade durável como nenhum outro material. Eles são maleáveis, né? No entanto, um monte de coisas se faz com plástico, né? E você usa ele para quê? Para o material mais descartável, que é isso, é um produto de uso único. Uso único, gente, é isso, a garrafa do seu refrigerante, o saquinho de supermercado, né? Qualquer objeto que você pega na rua aí que tem plástico, que você usa uma vez, às vezes nem usa e descarta direto, né? É pegar esse conhecimento humano, esse conhecimento que nós geramos e jogar ele fora, né? Porque ele é durável, ele é um bem durável, ele foi criado com esse intuito de ser resistente, maleável e durável. E o que a gente faz com isso? Joga fora depois de usar uma vez. Né? Bom, mas isso é regulado pelo mercado, né, Xing? Então, assim, vamos entender, é um processo produtivo, ou seja, o uso desse plástico, ele é pertinente a um projeto de produção e venda. Então, o que deveria, em tese, ser responsabilizado é esse processo, não a sociedade, porque nós não somos lixeiros do capitalismo. A gente precisa entender isso. Reciclagem é muito bom, coleta seletiva é sensacional, bacana, mas isso tem que estar em função da condição urbana, de qualidade de vida, né, da não contaminação, isso e aquilo, porque de resto não funciona e não responsabiliza quem de direito. Sim. E aí você vai falar, olha, política de resíduos sólidos, não sei o que, logística reversa. Me aponta um programa de logística reversa que funcione. Depois de 10 anos desse plano, que a gente já sabe que não vai dar em nada. Então, assim, num determinado momento aí da nossa história, tomaram a Agenda 21 da gente aqui na cidade, né, você está lembrado? E naquele momento, nós tomamos uma decisão. Nós continuamos voluntariando, sem depender de coletivo, sem depender de nada, porque a nossa função, ela transcende a institucionalidade, ela transcende a coordenação de um programa da ONU, tá? Então, assim, hoje,
eu tenho trabalhado em duas frentes. Eu encho o saco do SESC com os projetos, com os programas, não sei o que, não sei quanto, encho o saco do pessoal da cidade dizendo que engenheiro precisa chegar no século XXI, não sei o que, não sei quanto, mas o meu trabalho educativo, como ação direta, ele continua. Tá? E a ideia é o quê? Que nós, pela gravidade da situação, nós não temos mais tempo para dependermos somente do processo institucional. Nós precisamos urgentemente ir para a rua e educar as pessoas, e isso é função política de partido também. Então, nós vamos falar em transição ecológica, mas vamos para a rua. E é muito curioso, né? Você lembrou da logística reversa. Gente, logística é o trânsito, né, de um determinado objeto ou pessoa, né? E reversa, porque já existe no Brasil, em vários locais do mundo, algumas iniciativas do quê? Quem produz tem que receber de volta o produto produzido, depois do uso. Aqui no Brasil, um caso bem comum, né, que ganhou algum espaço, mas hoje está bastante escondido, na verdade, as pessoas, é o caso das pilhas, né? Quem compra pilhas e baterias, depois de usar, você pode devolver no mesmo local, no mesmo ponto de venda. E o ponto de venda tem que receber, tá? É obrigado a receber. Quem te vendeu é obrigado a receber. E esse grupo, como ele é um ponto de venda, ele vai reunir todas as pilhas e baterias que pegou de volta e ele tem condição de tornar isso logisticamente devolver para a empresa produtora. E ela cuidar do descarte. Por que ela cuidar do descarte? Lucro. Quando você comprou a pilha, quem ficou com lucro foi o dono da empresa de pilha. Então é ela que é responsável pelo descarte dessa pilha. Isso já acontece também, tem algumas iniciativas no Brasil também, com esponja de louça. Muita gente usa essas esponjas especializadas, sabe? Gente amarelinha. Essa empresa, a mais conhecida delas, tem um programa de logística reversa, porém, ela é em grande escala, então ela infelizmente não funciona para casas, para pequenos agrupamentos humanos. Ela precisa acumular um certo número de esponjas para devolver. A empresa recolhe isso e ela tem um programa de descarte menos impactante dessas esponjas, assim como das pilhas, né? A gente não sabe dessas coisas, porque essas coisas não estão no bom, porque essas coisas não estão na internet, porque assim como os nossos governantes, que são pagos também por essas empresas muitas vezes, isso não é divulgado, isso não é para a gente criar esse hábito, porque criando esse hábito a gente vai consumir menos, e é tudo que as empresas também não querem. A gente consuma de maneira responsável, né? Então, quando vocês verem esse termo logística reversa, sempre dê uma clicada, porque pode ser algo muito bacana a gente começar a pensar sobre isso. Quem defende você é o PP. Prato cheio, salário.